Se o condomínio é na Zona Sul, tem que ter uma base na Zona Sul. Se o condomínio é na Zona Norte, tem que ter uma base de emergência na Zona Norte. Então, isso é muito importante. Júlia, queria que você falasse um pouquinho sobre essas garantias que vocês dão. Porque, assim, quem confia no que faz, dá garantia. Então, eu quero que você fale um pouco dessas garantias que a Veloce faz quando eles mesmos fazem a modernização. Então, quando a Veloce faz a modernização num condomínio, a gente dá 2 anos de garantia das peças, né? E aí é até interessante a gente voltar naquele assunto sobre o contrato, né? De simples e integral. Porque quando você moderniza um elevador, não tem necessidade de você... a gente indica, né? Não fazer o contrato com peças, né? O integral. Porque não tem necessidade. O elevador vai estar com as peças novinhas, a gente vai estar dando 2 anos de garantia. Então, a gente indica honestamente para o cliente que a gente poderia querer ganhar mais e querer que o cliente assinasse um contrato integral. Mas a gente honestamente fala para o cliente, olha, a gente dá 2 anos de garantia, você já vai ter a garantia dessas peças, então não tem necessidade de você fazer um contrato integral. É claro que a parte mecânica pode gerar algum problema, pode dar algum problema, normal, porque empresas são assim. Mas a modernização, ela ainda preserva a parte mecânica. Então, além da garantia, você está preservando uma máquina que, se dura 80 anos, vai durar 150. Então, por isso que é importante a modernização dos elevadores, porque além de entender melhor se quando acontece um problema, entender melhor o funcionamento, saber exatamente, olha, foi no tal andar, ainda preserva os componentes da parte mecânica. Então, você economiza dor de cabeça, economiza a parte financeira. É muito legal, né? Quando a gente tem um fornecedor e prestador de serviço que é honesto, sabe o que está fazendo, porque, assim, se a gente for pesquisar, a Veloce é muito jovem. Jovem igual a vocês duas, né? Quantos anos tem a Veloce? A Veloce tem 10 anos no total. E antigamente ela trabalhava, eu falo que é B2B, que trabalhava para as empresas fazendo a montagem dos elevadores. Era um sócio só. Agora a Veloce trabalha diretamente para o consumidor final. Por volta de 6 anos, Júlia. Por volta de 6 ou 5 anos, diretamente para o consumidor final. Então, ela é jovem, mas tem uma experiência no mercado. A Veloce, né? Isso. A Veloce é uma junção de sócios que, à busca de um sonho, se juntaram e fizeram da Veloce hoje uma empresa com mais de 600 contratos. E falando, Júlia, desses 600 contratos, depois que a Veloce entrou no projeto do Chá das Síndicas, mais ou menos quantos contratos tem e como que é diferente fazer parte desse projeto onde você tem lá síndica, subsíndica, conselheira, engenheira, tem a nata, né, da área condominial feminina. Fala um pouquinho sobre isso, Júlia. Quantos contratos tem? Como é que é diferente participar desse projeto? Então, como você falou, a Veloce é uma empresa jovem, né? Comparada a outras empresas no mercado que tem 100 anos, né? E a Veloce já tem bastante contratos, mais de 600, né? E quando a gente entrou pro Chá das Síndicas, né, com essa parceria, já deve ter mais de 15 contratos que a gente conseguiu com essa parceria, né, explicando para as síndicas, tirando dúvidas, querendo, aí as síndicas começam a buscar querendo fazer orçamento, relatório fotográfico, né? E aí, com a indicação do Chá das Síndicas também, que reforça, né, essa confiança, e a gente já deve ter mais de 15 contratos já depois com essa parceria com o Chá das Síndicas. E é muito legal que tem engenheiras também, né? E como é que é o relacionamento de vocês com as engenheiras? Porque, assim, as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é estar dentro do projeto Chá das Síndicas. E eu quero aproveitar a presença de vocês, por vocês serem um parceiro que desde o comecinho, né, estão ali fielmente a gente. Então, a gente está fazendo esses 4 anos de amizade juntos. Eu queria que você falasse como é que é o relacionamento com as engenheiras. As engenheiras também pedem para vocês visitarem, ou é só as síndicas? Como é que é o relacionamento, essa troca de informações técnicas? Como é que é o relacionamento, o ambiente? Eu queria complementar o que ela estava falando. E essa oportunidade de estar no Chá das Síndicas é estar o tempo todo ali online, 24 horas estando num atendimento muito mais rápido. Por exemplo,
às vezes você gera muito essas perguntas. Então, de prontidão, eu consigo responder as meninas que estão sempre trocando informações, a gente sempre se ajuda. Inclusive, o Chá das Síndicas é bom até para eu poder indicar outras coisas para os meus clientes, porque consegue fazer uma troca muito boa. Eu consigo ajudar as minhas síndicas com a prestação de serviço, com os fornecedores de confiança, porque eu sei que você só coloca pessoas lá de confiança. Então, essa troca é muito boa. Eu falo muito com as engenheiras, sim. E elas me chamam, eu consigo sanar as dúvidas delas e agendar uma vistoria, geralmente com elas ou com quem elas indicam. Eu acho muito legal essa nossa conversa sobre os elevadores, porque existem muitas dúvidas, né? Sim. E aí eu acho muito engraçado que uma vez falaram sobre o freio. E eu falo assim, por que às vezes a gente entra no elevador e dá aquele, né, aquele trancão assim e tal? E aí as pessoas falam assim, é o freio. Só que tem uma coisa muito legal, que eu acho que é legal a gente falar com as pessoas. Existem algumas empresas que fazem manutenção, mas elas não fazem o controle desse freio, não fazem o controle do peso. Porque eu já cheguei também em elevadores que a gente falou, vamos subir todo mundo. E aí o bichinho não sai do lugar. Isso é segurança. Fala um pouco dessas dicas de segurança que as empresas que fazem manutenção precisam fazer, Monique. Ana Paula, existem vários tipos de problema que podem ser a partir do freio, tá? Esse solavanco que você falou pode ser também falta de lubrificação, pode também ser problema na corrediça. Então, existem vários problemas em relação ao freio. Também, né? A corrediça, a lubrificação pode parecer que é um problema do freio, né? Porque a guia seca também pode parecer. Mas a questão do freio é porque as pessoas não têm noção do qual tecnologia está embarcada ali. E às vezes o elevador antigo a gente chama de queixo duro, que é de uma velocidade só. Então ele vai dar um tranco, ele vai parar de forma brusca, entendeu? E depende também do ajuste do freio. Às vezes os técnicos não são capacitados para mexer na parte de freio, a empresa às vezes nem quer, porque é uma responsabilidade, né? Então, assim, não tem técnicos capacitados para mexer na parte de freio. A Veloce, a gente tem técnicos capacitados para mexer tanto nessa parte de freio, como manutenção de questão de lubrificação, tudo isso. Então, mesmo com uma boa manutenção, é importante levar em consideração a tecnologia embarcada. Não tem como o elevador antigo ter uma suavidade na partida e na freada, na frenagem, né? Porque é uma velocidade só. Agora, um elevador mais moderno, ele já tem um inversor de frequência, ele já vai parar de forma mais suave, vai partir de forma mais suave, né? E a questão que você falou de peso, é interessante ter um sensor de carga, né? É muito interessante você, na hora de modernizar, você escolher essa opção, esse upgrade, porque é uma proteção, né? A ideia é o elevador não andar mesmo, essa é a segurança, entendeu? Porque o elevador andar com sobrepeso é inseguro. Então, gente, se o elevador parar ou não andar, não se preocupem, ele não vai cair. Pelo contrário, é segurança para vocês. Ele está dizendo lá pro comando, olha, não vou funcionar porque eu tô com um problema. Então, fiquem tranquilos em relação ao elevador parar, porque ele é pela segurança dele. A gente quando a gente não entende, né, sobre essa parte técnica, a gente fica muito ansioso. E, na verdade, o elevador está dizendo o quê? Que está fora do peso e, por isso, ele não vai andar, porque senão ele pode trazer perigo.